Graça e paz, irmãos. É muito bom tê-los mais uma vez aqui conosco, na continuação da nossa escola bíblica dominical. E nós chegamos na nossa aula de número 10, que é a aula sobre o batismo no Espírito Santo. Se você não assistiu a aula de número 9, que trata sobre o Espírito Santo e o evangelismo, o plano de evangelismo da igreja, você pode estar acessando aqui por meio do nosso canal. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares, porque o que nos importa é que a palavra seja pregada e adentre lares e faça a diferença e a transformação que somente a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo podem fazer na vida das pessoas. Amém? O batismo no Espírito Santo, aula de número 10. O nosso texto áureo se encontra na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Não nos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O nosso texto básico se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, dos versículos do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, irmãos? O batismo no Espírito Santo. O assunto sobre o batismo no Espírito Santo é, de certa forma, polêmico entre as denominações históricas, sobretudo das tradicionais e as pentecostais. As históricas afirmam que, quando Cristo entra no coração do pecador, a bênção é completa. Ele não deve aguardar mais nada. Está convertido e cheio do Espírito Santo. A posição pentecostal, entretanto, diz que conversão é uma coisa e batismo no Espírito Santo, ou enchimento do Espírito Santo, é outra. Quem está com a razão? Então a gente começa tendo um texto a respeito de duas partes, de dois pedaços aí, separados por denominações, em que cada uma entende uma coisa sobre o assunto, o batismo no Espírito Santo. E é um assunto polêmico de certa forma, porque é um pensamento de pessoas que estudam a Bíblia, claro, e trazem interpretações pessoais. Mas com qual dos lados a gente deve ficar? Com os tradicionais, que creem que no momento em que a pessoa se rende a Jesus a bênção está completa, ou nos que entendem que primeiro a pessoa é salva e depois sim há o batismo com o Espírito Santo? Nós não temos que ficar com um ou com o outro, segundo o pensamento de homens. Nós temos que ficar com o que a Bíblia diz a respeito. Amém? E o que a Bíblia diz a respeito do batismo no Espírito Santo? Experiências do batismo no Espírito Santo. Primeiro ponto é o que o batismo no Espírito Santo não é, ou seja, o que não é de jeito nenhum considerado corretamente, à luz da Bíblia, batismo no Espírito Santo. Não é perdão de pecados, não é regeneração, não é salvação das almas, não é vida eterna, não é garantia para se alcançar o céu, não é ser melhor crente, não é ler mais capítulos da Bíblia, não é orar mais, não é trabalhar mais e não é contribuir mais. Então essas coisas não garantem o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, não é porque eu faço isso ou aquilo, ou deixo de fazer algo, que eu sou batizado com o Espírito Santo de Deus. Então esse já é um pensamento que, se porventura algum de nós tem, precisamos cortá-lo, porque não é a orientação bíblica a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mas já que falamos de alguns pontos de que não é considerado o batismo com o Espírito Santo, então o que é o batismo
com o Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, melhor dizendo. Um famoso teólogo batista diz que a experiência cristã de salvação compreende duas etapas. Na primeira, o crente passa a ter o Espírito Santo. Vamos gravar esse verbo, ter o Espírito Santo. E na outra, completamente diferente, é o Espírito Santo possuir o crente. Então, um outro verbo, possuir o crente. Seria então o Espírito presidente. Concluímos então o seguinte: todo crente tem o Espírito, mas nem todo crente está cheio do Espírito Santo. Portanto, são coisas diferentes. Já conseguimos aí clarear um pouco a nossa mente. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente ainda é cheio do Espírito Santo de Deus. São coisas diferentes. São duas etapas distintas. Uma coisa é estar salvo, outra coisa é estar cheio do Espírito Santo. E como é que a gente vai trazer certeza e clareza a respeito disso? Avaliando, analisando as Escrituras Sagradas. Vamos ao Novo Testamento. Primeiro tópico, os apóstolos. Por Romanos 8:9, sabemos que não há crente que não tenha o Espírito Santo. Então, Romanos 8:9, façamos a leitura. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem o Espírito Santo, não é crente. Os apóstolos de Jesus eram crentes ou não? Eram, pois tinham seus nomes arrolados nos céus. Lucas 10:20 diz o seguinte: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus disse que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas, né, o qual viria a trair Jesus, né, quando ele trouxe o texto, que você pode estar lendo em João 17:12. Então, se eram crentes, segue-se que tinham o Espírito Santo. Então, esse é o primeiro ponto que nós já abordamos um pouco antes na lição. Se eram crentes, já tinham o Espírito Santo. Se tinham o Espírito Santo, como é que o receberam no Pentecostes? Porque são duas experiências distintas. Uma é a salvação e a outra o batismo no Espírito Santo. Então, por isso que os apóstolos que já tinham o Espírito Santo foram batizados com o Espírito Santo posteriormente. Lembra dos dois verbos que a gente falou um pouco mais cedo? Ter o Espírito Santo é uma coisa. Deixar que o Espírito Santo possua a sua vida, te encha, é outra. São duas etapas complementares. E aí sim se dá, né, um melhor entendimento a respeito do que é o batismo com o Espírito Santo. Essa é uma visão bíblica a respeito dos apóstolos, daqueles que andavam com Jesus. Agora nós vamos ter uma visão bíblica a respeito dos samaritanos. Quando Filipe chegou em Samaria, eles não eram crentes, não tinham experiência da salvação. Filipe lhes falou de Cristo e eles se converteram. Passaram então a ter o Espírito Santo. Está aqui de novo o verbo ter. E porque eram crentes, segue-se que tinham o Espírito Santo. Nessa base, Filipe os batizou em água. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava cerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. A nova tônica do Novo Testamento é: primeiro, salvação, depois, batismo. Nunca o contrário. Se Filipe os batizou, eram crentes. Se eram crentes, tinham o Espírito Santo. Isso é até lógico. Se a gente parar para avaliar o texto e suas palavras, isso é lógico. Eram crentes, tinham o Espírito Santo. Eles já tinham crido, né, a respeito de Cristo, da salvação, e foram batizados, confirmando esse testemunho, né, diante de Deus e diante da sociedade. Só que posterior a isso, Pedro e João também foram a Samaria. Os que creram em Jesus pela pregação de Filipe
e foram batizados em água, agora, pela imposição de mãos dos apóstolos, foram cheios do Espírito Santo. Então, em Atos 8, 14 e 17, diz o seguinte: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém. Então aqui nós temos novamente as duas perspectivas, porque em Samaria não havia crentes. Então Filipe foi levado pelo Espírito Santo de Deus, fez uma obra missionária, então pessoas se renderam a Cristo. Então pessoas confessaram, né, uma fé em Cristo, alcançando assim a salvação. Então foram salvos, crentes, tinham o Espírito Santo, foram batizados na água. Posterior a isso, João e Pedro descem a Samaria e por imposição de mãos, essas pessoas são batizadas no Espírito Santo. Então aqui estão os dois tópicos também que garantem, né, a tese, não teoria, porque é prática, de que o crente ele tem o Espírito Santo, posterior a isso, ao batismo com o Espírito Santo. Sobre agora o apóstolo Paulo. Falamos um pouco sobre os apóstolos, falamos sobre o povo de Samaria, agora sobre o apóstolo Paulo especificamente. A Bíblia relata que Paulo encontrou-se com Jesus às portas de Damasco, por volta do meio-dia. O encontro foi real, decisivo e mudou a vida do famoso perseguidor, como mais tarde iria dizer. Em Gálatas 1, versículo 23, diz o seguinte: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então, conduzido pela mão dos companheiros de viagem, Paulo ficou hospedado numa casa da rua chamada Direita, em Damasco. Não comeu nem bebeu durante 3 dias, em que permaneceu em oração. O encontro de Paulo com Jesus resultou em sua salvação? Positivo. Logo, Paulo era crente e tinha o Espírito Santo, pois não há crente que não tenha o Espírito Santo. Nós já lemos em Romanos 8:9. 3 dias depois, Ananias foi à casa onde Paulo estava hospedado. E, impondo-lhe as mãos, este foi cheio do Espírito Santo. Essa passagem se encontra em Atos 9:17. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E isso antes mesmo de ser batizado em água. Saulo já era crente, portanto tinha o Espírito Santo. Como é que pela imposição de mãos de Ananias ficou cheio do Espírito Santo? Não há como negar que são duas experiências. Primeiro, a conversão. Segundo, o batismo no Espírito Santo. Então, nós temos aqui o terceiro exemplo, claro, na Bíblia, Novo Testamento, de que primeiro vem a salvação, posterior a isso, o batismo com o Espírito Santo. Quarto exemplo que nós apresentamos aqui, Cornélio. Pedro anunciou a palavra e Cornélio e sua casa se converteram. Ainda Pedro falava quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Atos 10:44 diz o seguinte: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Antes do batismo em água, foram batizados no Espírito Santo, a semelhança do que aconteceu no dia de Pentecostes. Então essa foi a descida do Espírito Santo sobre Cornélio e sua casa, e os que estavam com ele, portanto, sobre os gentios. O Espírito Santo que já havia descido sobre os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Cristo, judeus em sua maioria, aqui agora também desceu o Espírito Santo sobre os gentios, cumprindo aí o plano, profetizado pelo profeta Joel, segundo o que Deus falou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e nós já temos aprendido que Deus não faz acepção de pessoas, quer salvar,
ao judeu, quer salvar ao gentio. O quinto exemplo, os 12 de Éfeso. O relato está em Atos 19, você pode estar lendo todo o capítulo 19 para poder extrair ainda mais informação a respeito desta passagem. Apolo, citado em Atos 18, andou por Éfeso. Seu conhecimento de Cristo antes do convívio com Priscila e Áquila era limitado, ou seja, ele tinha pouco conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Então Paulo chegou a Éfeso, onde permaneceu 3 anos. Ao chegar à grande cidade, Paulo encontrou 12 varões. Eram conhecedores do batismo de João. Paulo indagou deles: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Isso está em Atos 19, versículo 2. A conclusão é de que esses homens não eram crentes, não tinham a experiência da salvação. Paulo então lhe prega a mensagem do Evangelho total de Cristo. Eles creram e foram transformados. O Espírito de Deus passou então a habitar nos seus corações. Na base da transformação dos 12, Paulo os batiza também em água. A seguir, impõe-lhes as mãos para serem batizados no Espírito Santo e passam a profetizar e falar em línguas. Claramente, novamente aqui para vocês, as duas etapas da experiência cristã. A primeira, o Espírito Santo passa a residir nos seus corações. A segunda, são então cheios do Espírito Santo, falam em línguas e profetizam. A Bíblia está com a razão. São duas experiências distintas, sendo uma de salvação e a outra a do batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, melhor dizendo. E os fundamentos do batismo no Espírito Santo. Para quem é o batismo no Espírito Santo? Você já se perguntou isso? O batismo no Espírito Santo é exclusivamente para os crentes, para os que creem, para os que confessam a fé em Jesus Cristo e aí passam pelo processo de mudança de atitude, de mudança de vida, que é o processo permitido, e auxiliado aí pela presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. O descrente não pode ser batizado no Espírito Santo, porque ele precisa antes ter a salvação. Todos os exemplos que temos na Bíblia provam que o batismo no Espírito Santo é para o crente regenerado, que já nasceu do Espírito Santo. E para que serve o batismo com o Espírito Santo? No Espírito Santo. Não é para a vanglória, não é para a ostentação, não é para humilhar o irmão que ainda não o recebeu, não é para proveito próprio, não é para motivo de orgulho. O batismo no Espírito Santo visa, e aqui uma palavra que a gente tem falado bastante ao longo da nossa lição, que aborda a pessoa e a obra do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo visa capacitar o crente para o trabalho do Senhor. Vejamos 2 exemplos. Os apóstolos do Senhor, antes do dia de Pentecostes, eram inativos, disputavam lugares proeminentes. Um deles negou conhecer Jesus, abandonaram o Mestre, andaram na carne. Quando o Espírito Santo então foi derramado no dia de Pentecostes, em Atos 2, eles saíram dos esconderijos, vieram para a linha de frente do campo de batalha, lutaram, sofreram, tornaram-se fiéis até a morte para não negar a Jesus. Se você, irmão, quer fazer um trabalho efetivo no reino de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Saulo foi convertido às portas de Damasco. 3 dias depois, ficou cheio do Espírito Santo e começou a pregar ali mesmo, em Damasco. Qual é a evidência do batismo no Espírito Santo? Existem 2 correntes. Uma que admite a evidência do batismo no Espírito Santo falando em língua estranha. Se não fala em língua, não está batizado. Esta posição enfrenta às vezes o perigo de inverter causa e efeito. Outra defende que o crente pode ser cheio do Espírito Santo
sem falar língua. A evidência que não pode faltar no batismo com o Espírito Santo é o poder para testificar. Então, essa última parte, a evidência que não pode faltar no batismo no Espírito Santo é poder para testificar. E é o recorte bíblico. Se encontra em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então existem disputas, teológicas, assim por dizer, a respeito de como saber, quando uma pessoa, um indivíduo, é batizado no Espírito Santo ou não. E a gente fica com o que a Bíblia diz, Atos 1,8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poder para testificar, ou seja, ser testemunha de Jesus Cristo. Como eu vou testemunhar a respeito de Jesus se eu não tenho o Espírito Santo presente em minha vida? Então você vê como a obra de Deus é tão perfeita e completa que um elemento ele vai trazendo o outro na sua sequência necessária para o crescimento pessoal, o crescimento como igreja, sabendo que aí nós seremos usados por Deus, para a glória de Deus, como instrumentos úteis para salvar, para ajudar, na verdade, a levar a salvação em Cristo Jesus para as almas perdidas. Nós não salvamos ninguém, nós apregoamos a respeito de Cristo, porque é Cristo quem salva, quem cura, quem liberta e quem leva para o céu. E como receber o batismo no Espírito Santo? É importante saber, não é por obras, nem aos pouquinhos, mas é pela fé e de uma só vez. É uma experiência definida e completa em si. O estudioso Batista assinala os passos para se receber a bênção. Existe tal bênção, ou seja, é preciso crer que ela exista. Ela é para mim, não a possuo, estou ansioso por recebê-la. Estou pronto a qualquer renúncia para alcançá-la. Entrego-me sem reservas ao Senhor e recebo-a então pela fé. Se você, irmão, irmã, que quer realmente receber o batismo no Espírito Santo, entregue-se sem reservas ao Senhor. Receba a bênção pela fé. Espere firme no Senhor, porque Ele cumprirá a sua promessa. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu para a minha vida, para a sua vida, ao meu respeito, ao seu respeito. Tudo que Ele deixou escrito na sua palavra é para que nós possamos ter um direcionamento. E as promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida, onde se cumprir, no tempo determinado. Fora muitas outras que já se cumpriram. Amém? Que nós não venhamos nunca nos esquecer as promessas de Deus que já se cumpriram em nossas vidas e não ficar só ansioso pelas que ainda se cumprirão ao seu tempo determinado. Seja grato o tempo todo. Amém? Essa foi a nossa lição de hoje. Que você possa ser abençoado no santo, no rico e no poderoso nome de Jesus. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Amém? Certamente vai ser uma bênção sobre a vida deles, como tem sido sobre a minha vida, e eu espero que sobre a sua vida também. Que Deus te abençoe, querido. Que você tenha um dia iluminado e abençoado no poder que há no nome de Jesus. Você, sua casa, sua família. Amém? Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Amém.